cidadão, estamos aqui no Fractal Revisa para mais uma aula. Hoje o nosso assunto é ondas. Quando se fala em onda, a gente lembra das ondas do mar. Vamos entender melhor esse assunto de onda? Olha, onda é uma perturbação que se propaga em um meio, transmitindo energia, sem ocorrer aqui o transporte de matéria. Veja bem, a perturbação é o momento em que um agente físico transmite a energia para o meio e essa energia vai se propagar sem ocorrer aqui o movimento de matéria. Será que a onda do mar é realmente uma onda? Olha, na verdade o que acontece, pessoal, é que essa onda que o surfista pega, na realidade é o momento em que deixou de ser onda, tá? A onda no alto mar, o meio aqui está oscilando. Quando o surfista sobe na crista da onda, essa massa de água aqui, ó, essa massa de água, ela é jogada lá no continente. Porque diminui a profundidade, vai ficando aqui menos profundo, o mar vai ficando menos profundo. Nesse momento, essa massa de água é jogada lá no continente. Essa massa de água é que o surfista sobe para surfar. E esse momento aqui não é mais onda, porque essa massa de água, ela foi jogada no continente. Então é um transporte de matéria, é a matéria transportando energia. A onda, acontece a transmissão de energia sem ocorrer esse transporte de matéria. Então é esse momento em que deixou de ser onda, é o que nós, no popular, né, no senso comum, chamamos de onda. Onda é uma transmissão de energia sem ocorrer esse transporte de matéria. Tá? Por exemplo, aqui, ó, tem uma corda, essa corda aqui seria o meio, essa corda aqui é o meio corda. E eu vou colocar um agente mecânico, uma pessoa para balançar essa corda. Vai fazer uma força. Nesse momento que essa pessoa faz a força, vou chamar de força-tração, ele transmite energia. Aqui acontece a transmissão de energia ou a perturbação. Aí cria-se aqui um pulso. Esse pulso se propagando na corda, que é onda. Tá? É essa energia transmitida pelo agente mecânico que se propaga nessa corda, que é a onda. Olha, e esse pulso vai se propagando ao longo do tempo. Olha, aqui o instante inicial, o instante seguinte, né, T1, o pulso já está aqui, o instante T2, o pulso já está em uma outra posição, no instante T3, o pulso em outra posição. Aqui a gente pode analisar o seguinte: se eu pegar aqui dois elementos da corda, um pedacinho dessa corda, um elemento A e um elemento B. São dois pedaços da corda. No instante T1, esse ponto A, esse elemento A, ele está subindo em direção à crista, ao ponto mais alto da onda. Esse ponto B ainda continua sem ser atingido pela onda, por essa energia. No instante seguinte, o ponto A já foi lá em cima e agora está voltando, ó. O ponto A já está voltando. E o ponto B está subindo. E o ponto B está subindo. Então nós temos aqui o ponto A, linha, B linha. O A, duas linhas, B, duas linhas. Então, no instante inicial, instante T1, instante T2. No instante T3, o A já chegou lá embaixo. E o B agora está descendo, ó. Então, enquanto a onda se propaga na corda, o elemento do meio fica oscilando. Então, enquanto a onda está se propagando, enquanto a energia está se propagando, o elemento fica oscilando. Então, aqui, ó, a onda no meio do mar, a onda vai para cima, vai para baixo, fica oscilando para cima e para baixo. Agora, lá perto do continente, perto da praia, essa massa de água é jogada lá no continente. Então, esse momento aqui não é onda por isso. Porque a onda é a energia passando sem acontecer o movimento da matéria, sem acontecer o transporte da matéria. Fica muito evidente se a gente analisar em uma arma. Olha,
Eu tenho aqui uma arma, que eu vou utilizar aqui essa arma para transmitir energia até meu alvo. O alvo é esse coração. O alvo nosso é esse coração. Aqui eu tenho um projétil, quando faz pull da explosão, esse projétil aqui vai ser empurrado por uma força F até sair do cano da arma. Ao sair, vai sair com uma velocidade. Esse projétil, ele tem uma massa, seja pequena que for, ele tem uma massa e ele sai com velocidade. Essa bala tem uma massa e sai com a velocidade. Nessa situação, ele tem uma energia cinética. Energia cinética que é massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Então, esse projétil, essa massa, com essa energia, se propaga até em direção ao alvo. E na hora que chegar no alvo, ele transfere essa energia para o alvo, destruindo aqui o alvo. Acertando o alvo. Bem, aqui a energia foi transportada pela matéria. Então aqui, ó, a matéria transporta energia. Então a matéria, que é a bala, transporta energia. Transporta energia. Tá? Aqui isso aqui não é onda. Agora, tem a possibilidade de a gente pegar uma arma e produzir aqui um laser. Esse laser aqui sai da arma. Esse laser é uma luz, né? É uma onda eletromagnética. Esse laser é uma luz, é uma onda eletromagnética. Não é matéria. Não é matéria. E consegue transmitir energia desse ponto ao outro sem a necessidade de ter essa matéria para transportar. Por exemplo, nós temos cirurgia laser, onde o médico não usa bisturi, ele usa o laser para fazer o corte. Então a onda é essa energia sendo transmitida em um meio, qualquer meio, sem ocorrer então esse transporte de matéria. Tá certo, pessoal? Vamos ver os elementos de uma onda, pessoal. Toda onda, ela pode ser representada por essa figura. Isso vem do círculo, porque a onda, o meio, ele vibra periodicamente. E todos os fenômenos periódicos, ou quase todos, vai envolver uma representação de um círculo. Então, nós pegamos aqui um círculo de raio R, Se eu partir esse círculo ao meio, se eu pegar esse círculo aqui e partir ele ao meio, olha, partir o círculo ao meio, eu vou desenhar aqui a parte de cima e a parte de baixo eu vou chegar para frente, ó. Eu vou desenhar o círculo agora assim, ó. Então isso aqui agora é o meu círculo, é um círculo que está desenhado aberto, ó. Então aqui é a parte de cima e a parte de baixo. Então esse desenho aqui, ó, esse desenho aí, ele é a representação de qualquer onda. Então depois que nós definimos onda, nós vamos para a representação dela. Então a representação é como se fosse um círculo desenhado dessa maneira. A parte de cima e a parte de baixo fechando uma volta completa. Fechando uma volta completa. Tá? Aí veja bem, essa figura está representada nesse plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo Y e o eixo X. Esse eixo X, ele pode ser medido tanto comprimento como tempo. E o eixo Y, apenas unidade de comprimento. Aqui, esse ponto mais alto da onda, nós vamos chamar de crista ou morro. Esse ponto mais baixo da onda, nós vamos chamar de vale. Vale ou depressão. Então, o ponto mais alto é a crista, o ponto mais baixo o vale. A amplitude é um elemento da onda que mede do zero até o ponto mais alto, ou do zero até o ponto mais baixo. Então nós temos aqui a amplitude e a amplitude. A amplitude da crista e a amplitude do vale. Essa amplitude é como se fosse o raio. Como se fosse o raio do círculo. Tá? Então a amplitude é o raio. Então a amplitude é a máxima posição na vertical. Esse ponto aqui é
É a crista, a amplitude é do zero até esse ponto. Esse ponto aqui é o vale, do zero até esse ponto é a amplitude. Aqui é positivo e aqui é negativo. Se eu pegar a distância da crista ao vale, eu vou ter duas amplitudes. Eu vou ter aqui a amplitude positiva e a amplitude negativa. Duas vezes a amplitude. Da crista ao vale. Duas vezes a amplitude. Tá? Um outro elemento importante é o comprimento de onda. Comprimento de onda. Então, o comprimento de onda vai ser um círculo. Se eu pegar aqui, então, ó, se eu pegar aqui a parte de cima, ó, e a parte de baixo. Então, isso aqui vai representar um círculo. Representou um círculo, isso aqui eu chamo de lambda. Esse lambda, letra grega, é o comprimento de onda. Então, parte de cima com a parte de baixo é um lambda. Então, é um elemento da onda chamado comprimento de onda. Tá? É o tamanho, o comprimento de uma oscilação. Também, eu posso calcular esse lambda, a distância de duas cristas consecutivas. Dessa crista até a próxima crista, também é um lambda. Se eu pegar dessa crista aqui, desce tudo, sobe tudo, vai dar um lambda também. Então, uma outra maneira de você determinar o lambda, que é o comprimento de onda, é a distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, É o outro elemento da onda. Associado ao comprimento de onda, nós temos o período. O período é o tempo para dar a volta completa no círculo. O tempo para dar uma volta completa no círculo. Então, aqui eu tenho o período. O período aqui, ele vai ser o tempo para dar uma volta completa. A parte de cima, mais a parte de baixo. Isso aqui é o período. Tanto que se eu tiver aqui somente a parte de cima, eu vou ter meio lambda. Eu vou ter aqui meio período. Eu poderia pegar só essa pedaço, a metade da parte de cima, aqui, ó. Eu vou ter aqui 1/4 de lambda. Eu posso ter 1/4 de período. Então, associado ao comprimento de onda, eu tenho o tempo, que é o período. Então, no eixo X, eu posso medir o comprimento como o tempo. O tempo é o período. O período tem uma fórmula. É o intervalo de tempo para uma oscilação, uma volta completa. Esse N é o número de oscilações. Tá? Outra grandeza associada à onda, outro elemento da onda é a frequência. Essa frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Então, a frequência é N sobre ΔT. É o número de lambdas por tempo. Quantos lambdas por segundo? Tá? A gente percebe que a frequência é o inverso do período. Olha que é ΔT sobre N, é N sobre ΔT. A frequência é o inverso do período. Essa frequência é dada em hertz, como nós já aprendemos lá na mecânica, né? Que é uma rotação por segundo, uma oscilação por segundo. Tá? Uma outra grandeza associada à onda é a velocidade. A onda tem uma velocidade, ela é definida distância pelo tempo, olha lá. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Quem que vai ser a distância na onda? A distância na onda é o lambda, é o comprimento de onda. Quem que vai ser o tempo em ondas? Vai ser o período. Então, nós temos aqui, no lugar da distância, o lambda, no lugar do tempo, o período. Então, a velocidade é o lambda sobre o período. Como 1 sobre t é frequência, eu também posso escrever essa fórmula, velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Essa fórmula aqui é a equação fundamental, né, da ondulatória, né? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Tá certo, pessoal? Vamos ver as classificações de uma onda. Uma onda pode classificar de 3 maneiras diferentes. Eu posso classificar quanto à natureza da onda. Nós temos
duas naturezas. Eu tenho uma onda mecânica, é aquela que propaga apenas no meio material, ou no sólido, no líquido, no gasoso. Um exemplo é o som. O som é o exemplo de uma onda mecânica, se propaga apenas em meios materiais, como sólido, líquido e gasoso. O som não se propaga no vácuo. Nós temos também uma onda eletromagnética, então a natureza eletromagnética, essa aqui se propaga em qualquer meio, mas o que classifica essa onda eletromagnética é a propagação no vácuo. Então ela se propaga no sólido, no líquido, no gasoso, mas principalmente caracteriza ela a propagação no vácuo. Tá? Um exemplo disso aqui seria a luz. A luz é uma onda eletromagnética, a luz, o calor. Nós também podemos classificar essa onda quanto à direção de propagação, tá? Ou o meio de propagação. Nós temos três meios, ou três direções: a unidimensional, bidimensional e tridimensional. Isso tem a ver com o plano cartesiano, o eixo x, y, z. O eixo x, y, z. Tá? Se propaga em apenas uma dimensão, nós falamos que é uma onda unidimensional. Tá? Se propaga em duas, em um plano, né, uma superfície, é uma onda bidimensional. E se propaga em três dimensões, nós falamos que é uma onda tridimensional, se propaga no espaço. Certo? Um exemplo de onda unidimensional é uma onda em uma corda. É um meio de uma dimensão apenas. O meio vibra e a onda se propaga na corda. Um exemplo de bidimensional, a superfície de uma água. Quando ela é perturbada, a onda se propaga na superfície. E tridimensional, o próprio som. O som se propaga em três dimensões. Se propaga no espaço. A outra classificação que temos é quanto à vibração do meio. O meio, quando a onda se propaga, ele oscila. Eu tenho duas maneiras de vibrar o meio. Eu tenho a maneira transversal e longitudinal. E eu posso ter as duas ao mesmo tempo, chamado de mista. Vai misturar o transversal e longitudinal. A vibração transversal é quando o meio vibra perpendicular à propagação. Olha, a onda está indo para uma direção e o meio vibra perpendicular à propagação. Essa é uma onda transversal. Um exemplo, a onda na corda, a luz. Tá? Nós temos a onda longitudinal. Longitudinal é quando a onda, o meio da propagação da onda vibra paralelo à propagação. Olha, a onda está em uma dimensão, em uma direção, e o meio está vibrando paralelo a essa propagação. Tá? Um exemplo dessa propagação longitudinal é o som. O som se propaga longitudinalmente. Tá certo, pessoal? Vamos olhar algumas animações para você entender, visualizar melhor esses meios de vibração do meio. Nessa animação, nós temos aqui as ondas longitudinais. Dá para você perceber na figura que o meio está vibrando, essas bolinhas pretas aí, ó, está vibrando paralelo enquanto a onda se propaga. Tá? Então aqui é uma vibração paralela no sentido da propagação da onda. Então isso aqui é uma onda longitudinal. A próxima, nós estamos vendo aí a onda transversal. A onda transversal, o elemento, essas bolinhas pretas aí, está se movimentando para cima e para baixo, enquanto a onda está indo para frente. Então, é uma vibração perpendicular ao meio. Tá? E agora nós temos aí a onda mista, que na verdade mistura a onda transversal e longitudinal. Você percebe aqui no meio, olha, tem aqui uma bolinha amarela, próxima às bolinhas pretas no meio, que a bolinha amarela faz um círculo, representando a vibração transversal e longitudinal ao mesmo tempo. Essa onda mista acontece geralmente nos líquidos, no meio do mar.
Pessoal, vamos ver aqui a frente de onda e o raio de onda. O raio de onda é uma reta orientada que indica a direção da onda. Geralmente, nós utilizamos o raio de onda no curso de ótica, representando os raios de luz. Olha, nós temos aqui de vermelho, ó, representando aqui o raio de onda. Aqui é a fonte, como se tivesse alguém aqui perturbando o meio, criando onda aqui, ó. E aqui indica a direção de propagação da onda, ó. E nós temos também a frente de onda. A frente de onda é a curva, né, que indica a separação da região atingida em relação à região não atingida. Olha, a frente de onda de azul aqui, ó, tá? Se eu chamar essa região aqui, região não atingida pela onda, eu vou ter que essa curva aqui separa da região já atingida pela onda. Poderia chamar aqui região atingida pela onda. Então aqui a frente de onda é onde concentra a energia e é que separa a região não atingida da região atingida. Aqui é a crista da onda, é onde concentra a energia, tá? Nós representamos com essa linha contínua a frente de onda. Isso aqui então seria aqui, a crista. A linha contínua é a crista da onda, tá? Perpendicular ao raio de onda, sempre perpendicular ao raio de onda. Agora, se aparecer uma linha tracejada, uma linha não contínua, isso aqui é o vale. Isso aqui é o vale, tá? Então nós temos aqui a parte mais alta da onda e a parte mais baixa. Aqui outra crista, né? Outra crista se propagando aqui, ó. Aí eu vou ter aqui outro vale. Aqui outra crista. Aqui outro vale, ó. Então aqui eu vou ter a crista contínua e o vale tracejado. Aqui é importante perceber o seguinte: a distância de duas cristas, se eu pegar essa crista até a próxima crista, eu vou ter aqui um lambda, um comprimento de onda, tá? Como também a distância de dois vales também vai ser um comprimento de onda, vai ser um lambda também. Nós temos também aqui uma onda plana. Aqui eu tenho uma fonte produzindo ondas planas. Olha, aqui são as cristas, as frentes de ondas e os raios de ondas. A frente de onda perpendicular aos raios de onda, tá? Então a gente vai utilizar essas representações aí da onda, da frente de onda e do raio de onda para estudar os fenômenos ondulatórios. Tá certo, pessoal? Pessoal, nós podemos perceber através dessa animação a frente de onda e o raio de onda. Olha, nós temos aqui mostrando o meio vibrando, essas bolinhas vermelhas, está vibrando, olha lá, mostrando ali as bolinhas se aglomerando nas cristas, formando ali as frentes de ondas. E nós temos embaixo mostrando aí o raio de onda. Olha, então lá o meio vai vibrando, a oscilação do meio, construindo frente de ondas e raio de ondas. Vamos para o exercício 5 da sua lista obrigatória. As ondas em um oceano possuem 6 metros de distância entre cristas sucessivas. Se as cristas se deslocam 12 metros a cada 4 segundos, qual seria a frequência em hertz de uma boia colocada nesse oceano? Vamos aos dados então do exercício. Nós temos aqui então que o comprimento de onda é 6 metros. Ele disse que a distância entre duas cristas sucessivas é 6 metros. Ele nos informou que a distância que essa crista percorre é 12 metros em 4 segundos. Essa informação aqui de 12 metros é a distância que a crista percorre no oceano, né, durante um certo intervalo de tempo. Essa distância não é o comprimento de onda, é a distância percorrida em um certo intervalo de tempo. E ele pede a frequência em hertz. Olha, para nós determinarmos a frequência, a gente vai vir na equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes frequência. Como ele quer achar a frequência, eu vou passar o lambda dividindo, nós ficamos com frequência igual a velocidade sobre lambda. Mas eu vou determinar a velocidade através da equação velocidade é igual a distância pelo tempo. A distância que ele nos deu é 12 metros,
E o tempo que nos forneceu é 4 segundos. 12 por 4, 3 metros por segundo. Logo, então, a frequência vai ser velocidade 3 e comprimento de onda 6. 3 por 6, meio Hz. Então, a frequência de oscilação dessa onda é meio Hz. Tá certo, pessoal? O exercício 8. A figura abaixo mostra uma onda mecânica propagando-se em um meio num determinado instante. A frequência dessa onda é igual a 500 Hz. Qual a velocidade de propagação da onda em metros por segundo? Vamos para os dados do problema. O exercício 8, ele nos fornece aqui a frequência de 500 Hz. E ele pede a velocidade. E te dá essa figura aqui, ó, representando a propagação da onda. Ele fala que desse ponto inicial da figura até esse daqui é 90 centímetros. Vamos analisar aqui, ó. Se eu pegar aqui uma parte de cima com uma parte de baixo, até aqui vem um lambda, ó. Desse ponto aqui até esse daqui, ó, é um lambda. Então eu posso dizer que daqui, ó, até aqui é um lambda. Se eu continuar, ó, mais uma parte de cima, outra parte de baixo, até aqui vai dar outro lambda, ó. Outro lambda. Então, vou pegar aqui outro lambda. Se eu continuar aqui a representação, outra parte de cima, outra parte de baixo, até aqui, eu vou ter aqui mais outro lambda completo. Então, eu vou ter que esse desenho está representando 3 lambdas. 3 lambdas representa 90 centímetros. Então, eu fiz uma análise da figura. Eu tenho aqui nessa figura 3 lambdas representando 90 centímetros. Então, um lambda vale 30 centímetros. Como ele quer a velocidade em metros por segundo, eu vou passar esse lambda para metros. Divide por 100. 30 dividido por 100, 0,3. Aí nós substituímos na equação fundamental da ondulatória, que é a velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência, nós temos o lambda 0,3, a frequência 500, nós chegamos aqui no resultado de 150 metros por segundo. Tá? Exercício 9. Uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma de suas extremidades fixa em uma parede e a outra presa a um oscilador capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior ao acionamento do oscilador e um ponto P, que descreve um movimento harmônico vertical, indo desde um ponto mais baixo, é o vale da onda, até o mais alto, o crista da onda. Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com velocidade constante de 10 metros por segundo e que a frequência do oscilador também é constante, a velocidade escalar média do ponto P em metros por segundo, quando ela vai de um vale até uma crista da onda, no menor intervalo de tempo possível, é igual a... Vamos aos dados do problema. Então, nós temos que a velocidade da onda é 10 metros por segundo. Esse ponto P, ele vai, então, lá para cima e vai lá para baixo, vai oscilar da crista ao vale. A distância que ele vai percorrer nessa oscilação é 0,8 metros. É justamente aqui a distância da crista ao vale, 0,8 metros. Então, esse ponto P, ele oscila em um movimento da crista ao vale percorrendo 0,8 metros. Ele quer saber qual que é a velocidade desse ponto P, qual que é a velocidade que ele faz essa oscilação. Ele não quer a velocidade da onda. Para achar essa velocidade, nós temos que ter a distância que o ponto P percorre, a distância que o ponto P percorre, que é justamente 0,8, e temos que ter o intervalo de tempo que o tempo P leva para ir da crista ao vale. Da crista ao vale é meio período, é a metade de uma oscilação. Então o que nós vamos fazer? Primeiro vamos achar aqui o comprimento de onda. Olha, a figura nos deu que da crista até esse ponto aqui vale 3 metros. Nós aprendemos o seguinte: a distância de duas cristas consecutiva é um lambda. Então, desse ponto até esse ponto aqui é lambda. Agora, do lambda, desse ponto até aqui, ó, no vale, é meio lambda. Então, esse pedaço aqui
é meio lambda. Então eu tenho 1 lambda e meio. 1 lambda e meio vale 3 metros. 1 lambda e meio vale 3 metros. Passando 1,5 dividindo, nós temos que o lambda então vale 2 metros. Então o comprimento de onda dessa onda é 2 metros. Logo, nós podemos achar o período. Olha, a velocidade é o comprimento de onda sobre o período. A velocidade vale 10 e o comprimento de onda vale 2. Nós podemos inverter, passo o t lá para cima e o 10 para baixo. Nós temos que período é 2 por 10, que é 0,2. Assim, o intervalo de tempo é a metade do período. O intervalo de tempo é a metade do período. A metade de 0,2 é 0,1 segundos. Substituindo, então, velocidade do ponto P igual a distância do ponto P sobre o intervalo do ponto P. Nós temos o seguinte, a distância vale 0,8 e o intervalo de tempo 0,1. Fazendo essa divisão, nós achamos, então, 8 metros por segundo. Tá certo, pessoal?